No vídeo anterior a gente falou sobre variáveis, a gente viu como colocar e armazenar valores dentro das nossas variáveis e depois exibir esses valores em tela utilizando o cout, que a gente viu no primeiro vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre cin, que é como pegar um valor da tela que o usuário vai digitar para armazenar dentro dessas variáveis e realizar alguma tratativa, né? Fazer alguma coisa com esses valores. Então, chega de enrolação e bora pro vídeo. Eu já estou com o meu código aberto aqui de novo, e esse exemplo aqui vai ser basicamente o exemplo que a gente viu na aula anterior. Bom, fiquem tranquilos que depois dessa aula aqui eu vou colocar os exemplos lá no meu GitHub e vou deixar o link aqui embaixo da descrição para vocês conseguirem olhar esses exemplos. Bom, vou ensinar também mais uma coisinha nesse vídeo. Se por acaso vocês estão programando pela primeira vez, vocês provavelmente vão esquecer o que cada linha faz. Para não esquecer tão fácil, a gente consegue colocar comentários no nosso código. Escrever algo que o código não vai compilar e executar, mas vai ficar ali escrito para a gente, como programador, conseguir ler depois. Nesse caso aqui, se eu quiser escrever o que é esse system, basta eu vir na linha do system, colocar um barra e escrever conjunto de caracteres. No caso aqui, tu pode colocar um exemplo que é o o são, não é? o till e assim por diante. Então, eu quero comentar o que é esse include aqui. Biblioteca para cout e cin. Cin esse que a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí a mesma coisa aqui para esse std. Então, o que é esse cara aqui? Cria uma área de trabalho. Bom, tecnicamente é isso que a gente consegue fazer com os comentários. Eu vou depois, no final desse vídeo, subir lá para o GitHub esses códigos aqui, e aí você vai conseguir acessar mais tranquilo. Mas, por enquanto, a gente vai ficar só na tela. Bom, vamos lá. Como a gente faz agora para pedir um valor para o nosso usuário? Bom, basta utilizar o cin, certo? A estrutura do cin segue esta daqui, ó, cin. E aí, a setinha contrária do cout, ou seja, eu vou estar pegando alguma coisa da tela e jogando ela em algum lugar. Que lugar vai ser esse? Na minha variável. Então, aqui eu vou colocar na variável num. Vou botar ponto e vírgula e vou deixar esse texto aqui, ó, aqui embaixo, para a gente ver o que aconteceu com a nossa variável num. Bom, vou salvar, vou executar. Olha lá. Ele está com o cursor piscando. Ele não deu que o código foi encerrado, mas está lá um cursor piscando na tela e isso não me ajuda muito. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso programa está esperando uma entrada, está esperando um command in, um comando de entrada. Nesse caso aqui eu vou digitar 12 e vou dar um enter. Está lá, ó, os números são 12 e 0. Por que 0? Porque eu não digitei nada para o número 2, apenas para o número 1. Bom, deu para entender que o cursor vai ficar piscando. Isso não é muito intuitivo para quem vai olhar para esse seu código, né? Então, antes de colocar um cin, a gente precisa colocar um cout. Nesse caso aqui, eu vou colocar digite um número. Vou botar o ponto e vírgula e vamos executar de novo para ver se pelo menos vai ficar mais entendível. Ó, tá lá, digite um número. E aí aqui eu consigo colocar o número 12 e dar um enter. E vai ficar muito mais simples para a gente entender o que é para fazer do que apenas o cin e o cursor piscando. Bom, nesse caso aqui, o que eu precisaria fazer para o número 2? Basta fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou copiar de cima, vou colar, vou deixar bonitinho indentado, né? Digite outro número, e aí aqui o número 2. Vou salvar e vamos executar. Então, nesse caso aqui eu vou digitar 12, digite outro número, vou digitar 3, e está lá, 12 e 3. Show? Para eu conseguir fazer a soma desses dois números, a gente já viu na aula anterior, então basta eu trocar esse barra n aqui, tirar esse cara aqui, né? Colocar um maisinho aqui no meio e executar o meu código. Bom, tá lá, ó, 12, 3. Os números são 15. Mas aí ficou estranho, né? Os números são 15, não dá para entender muito bem o que é. Nesse caso aqui, então, a soma dos números é 15. Opa, 15 não, né? E aí o número que vai ser digitado ali vai fazer a soma. Então, deixa eu dar um zoom aqui de novo. 13 e 2, tá lá. A soma dos números é 15. Show? Nesse caso aqui, a gente entendeu como pede um valor para o usuário digitar e entendeu também que a gente precisa colocar um cout em cima para explicar o que a gente quer.
Bom, mas antes de encerrar o vídeo, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar outras variáveis para o usuário digitar também e aí realizar a soma. Só que agora com valores de número com vírgula. Bom, esse exemplo aqui eu vou deixar ele salvo, comentado. E vou fazer um exemplo novo logo abaixo. A segunda forma de comentar um código é dessa forma aqui, ó. Barra, asterisco, e aí para finalizar esse comentário a gente precisa colocar asterisco barra, então vai ficar tudo dentro daquilo dali comentado. O que tiver fora, seja antes ou depois, vai ficar como código, ok? Então nesse caso aqui eu vou copiar a mesma coisa, só que daí eu vou trocar as tipagens. Então vamos fazer o seguinte. Não quero mais que seja número inteiro, afinal eu não consigo digitar ali número com vírgula. Nesse caso aqui eu vou colocar o float. Ei, Jesus, o float. Então aqui, ó, eu vou estar pedindo eu vou estar declarando duas variáveis do tipo float e vou estar pedindo essas duas variáveis. E aí, obviamente, armazenando os valores dentro de cada uma respectivamente, para que no final eu realize uma soma. Então eu vou executar aqui o meu programa. E olha lá, exatamente a mesma coisa, então digite o número 1.5, digite outro número 2.6, e olha lá, ele faz a conta certinho pra gente, 4.1. Show? Nesse caso aqui, se eu quiser trocar para double, vai seguir exatamente o mesmo esquema. Só vou trocar para double, vamos lá, 1.7, 7.99, e olha lá, 9.69. Beleza? Então, se eu quiser usar o float ou o double, é exatamente a mesma coisa. Não vai mudar nada, absolutamente nada. Bom, e se eu quiser usar, por exemplo, uma variável char para perguntar se digite M para masculino e F para feminino, por exemplo. Então aqui eu vou declarar uma variável chamada character, aliás, vai chamar gênero. Notem que a declaração de variável não tem acentuação, não tem cedilha e não tem espaçamento. Você não pode fazer isso, só reforçando. Bom, e aí aqui nesse meu exercício, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele ali, ó, digite M para masculino e F para feminino. Então aqui eu vou usar o CIN com a setinha oposta ao cout, gênero. E aí aqui eu só vou exibir, então, cout, o gênero eu podia colocar acentuação ali, mas eu não vou colocar. Gênero. E aí, ponto e vírgula. Então vamos executar. Olha lá. Digite M para masculino e F para feminino. Eu vou colocar aqui M. Vou dar um Enter. Tá lá. O gênero é M. Beleza? Então, basicamente, aqui eu tenho variáveis diferentes que armazenam valores diferentes. E nesse vídeo aqui a gente conseguiu ver certinho como cada uma delas consegue armazenar e também como a gente consegue pedir os valores na tela. Show? Só relembrando, o CIN é utilizado para pedir os valores na tela, o cout é utilizado para exibir valores na tela e as nossas variáveis são utilizadas para armazenar, seja os valores da tela ou então uns valores para o nosso próprio programa, um cálculo ou qualquer coisa que a gente queira deixar dentro do nosso programa. Show? Era isso que eu tinha por hoje e no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre estruturas de condição e estruturas de repetição também. Mas relaxa que por hoje era só. Dá uma praticada nesses caras aqui e eu vou colocar junto lá da lista do GitHub, que vai estar aqui abaixo da descrição, uma lista de exercícios para você ir realizando e tentar entender o que a gente está fazendo. Show? Então, dá uma olhada lá no GitHub e tenta realizar esses exercícios sozinhos. Vai ajudar muito mesmo na hora de programar para valer. Show? Então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Falou, valeu!